Oi, gente. A ONU aprovou uma resolução contra a Rússia, demandando que ela retire todas as tropas do território ucraniano e que inicie as negociações pela paz. Esse texto, embora não tenha força de lei, ele busca isolar a Rússia nesse momento para interromper a guerra. Ele tem um certo valor, mas seria muito melhor se ele tivesse sido também acompanhado de alguma resolução por parte da OTAN, né, que é uma outra organização, mas a OTAN deveria declarar claramente que a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Seria uma forma de fazer uma concessão para a Rússia. Olha, a Ucrânia não vai entrar para a OTAN. E além disso, deveria ter no texto algo relativo às milícias neonazistas na Ucrânia, que deveria se formar uma força internacional sobre isso. Inclusive, eu tenho um texto sobre as soluções, uma discussão das soluções que eu fiz, que eu vou estar compartilhando com vocês em breve. E se vocês quiserem, eu posso até ler esse texto para vocês. Se vocês quiserem que eu leia o texto, deixe isso nos comentários. Eu vou trazer mais detalhes sobre essa resolução da ONU. Antes disso, essa resolução da ONU contrária à Rússia e demandando que as tropas sejam retiradas. Antes disso, eu quero pedir a vocês que vão ao canal do Rony Teles, porque ele compartilhou um vídeo meu em que eu, à luz da obra do George Orwell, né, as inscrições para o curso continuam abertas, eu faço uma análise do conflito Rússia, Ucrânia, OTAN, Estados Unidos, criticando o imperialismo americano, criticando a ação expansionista da OTAN, mas lembrando também que isso não significa aderir ao imperialismo e expansionismo russo, né? Isso está inclusive no meu texto sobre o tema, né? Que a gente pode ter uma crítica a toda forma que o imperialismo assume e ter uma postura contrária à guerra, contrária à invasão, que é a minha postura, sem com isso se tornar acrítico ao imperialismo americano, que é obviamente condenável também, né? E eu pediria a vocês então que vão lá no canal do Rony Teles, se inscrevam no canal do Rony Teles, deem um like, compartilhem o vídeo que ele compartilhou, o meu vídeo, e ajudem a ampliar o alcance, porque essa atitude do Rony Teles é uma atitude fundamental, é um exemplo de atitude muito importante que o Carlito Neto, do canal Historiador, tem feito, que o Bruno do Cidadão Silvestre, o Dead Conscience, o Clayson e muitos outros canais progressistas têm feito, de a gente se ajudar para uns divulgarem os outros e todos nós crescermos juntos contra essa onda neofascista, né? Então é uma atitude muito elogiável do Rony Teles. Eu quero aqui publicamente agradecer ao Rony Teles pelo espaço que ele me cedeu no canal dele e dizer que nós estamos juntos nessa luta contra o neofascismo, não é? Pois bem, trazendo para vocês os detalhes, não é? O texto proposto por mais de 100 países exige que a Rússia retire imediatamente as tropas da Ucrânia e que dê início às negociações para um tratado de paz. O Brasil, que apresentou ressalvas ao texto, votou junto com os Estados Unidos e a União Europeia. Foram 142 votos a favor da resolução da ONU, apenas 5 contra, ou seja, realmente o número de países que tiveram que foram contra a resolução foram muito poucos, né? A maioria dos países se posicionaram contra a guerra, né? Então me parece que apoiar essa investida da Rússia é uma coisa que ficou restrita realmente a poucos países, e tiveram 35 abstenções, ou seja, tiveram 35 países aí que disseram, olha, é melhor eu não me meter nessa, né? O texto não tem força de lei, mas ele tem peso político, né? E deve isolar a Rússia diplomaticamente e fazer Vladimir Putin um pária, né? Uma pessoa malquista aí pelo mundo. Apenas 5 países votaram contra: Belarus, Eritreia, Coreia do Norte, Rússia, óbvio, e a Síria, ou seja, países ali muito próximos da linha de influência da Rússia, né? Cuba e China, que são adversários políticos dos Estados Unidos e aliados da Rússia, se abstiveram. Isso é muito interessante. Cuba e a China tiveram uma postura que me parece muito interessante. A Cuba e a China chegaram à conclusão que a atitude da Rússia não é das mais corretas, mas também não querem se alinhar à posição
da OTAN, então ficaram ali meio que em cima do muro, né? O governo da China declarou nessa quarta-feira que não apoia as sanções contra o sistema financeiro russo e que vai manter as tramitações econômicas com a Rússia. Então, embora ela se absteve, mas mantém relações diplomáticas com a Rússia tranquilamente. O governo do Brasil votou a favor, mas não endossou o texto. O Itamaraty deve pedir a palavra na ONU e defender a diplomacia para solucionar o conflito e se colocar contra as sanções econômicas impostas à Rússia. Mais ou menos uma posição semelhante à da China, com a diferença de que aprovou a resolução, né? O que é estranho, você aprova a resolução, mas você fala contra o texto, enfim. Brasil sempre com a mensagem meio que pontos cruzados aí na diplomacia, né? Da América Latina, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Paraguai, Peru e Uruguai votaram a favor da resolução e endossaram o texto integralmente, né? O que eu acho que está faltando no texto, e agora eu quero desenvolver um pouco mais isso com vocês, e que de fato poderia encaminhar a solução para o problema, são duas medidas. Duas medidas. Uma, como eu já disse em vídeos anteriores, a declaração inequívoca por parte da comunidade internacional e pela parte das organizações internacionais, que a Ucrânia não vai fazer parte da OTAN. Isso retiraria de Putin o argumento de que ele está se sentindo ameaçado. Se viesse a resolução que dissesse, olha, ok, está se sentindo ameaçado, a Ucrânia não vai entrar para a OTAN. Essa expansão da OTAN vai parar. Aí o Putin vai fazer o quê? Vai manter a invasão? E a segunda estratégia boa para parar com a guerra, porque eu sou contra a guerra, para deixar, por mais crítico que eu seja ao imperialismo dos Estados Unidos e o imperialismo da OTAN, e eu sou contra a guerra. E eu quero dizer para vocês que a outra medida seria dizer o seguinte: existem sim milícias neofascistas problemáticas na Ucrânia. As organizações internacionais poderiam dizer o trabalho de desnazificar a Ucrânia, que não é toda a Ucrânia, que é uma falácia do Putin, se trata de algumas milícias neofascistas e neonazistas, né? Nós vamos formar uma força internacional com presença de efetivos ucranianos, russos e de outros países, que vai conduzir uma investigação na Rússia, vai prender pessoas que cometeram crimes de ódio, né? Essas pessoas ligadas a esses grupos que cometeram crimes vão ser presos, as organizações vão ser desmontadas e vai ter uma vigilância na Ucrânia para impedir a formação de movimento dessa natureza. Aí soltam a resolução dizendo, é isso que nós, a comunidade internacional, vai fazer. Aí você pega essas duas medidas, a Ucrânia não vai fazer parte da OTAN, e nós vamos fazer uma força internacional para combater as milícias neofascistas, coloca isso na mesa e diz, e aí, Rússia, vai manter a guerra? Vai manter bombardeios na Ucrânia? Porque os dois argumentos que você estava utilizando, a gente tem uma resposta. Não vai fazer parte da OTAN e nós vamos investigar e punir os neofascistas. Aí se a Rússia resolvesse manter a invasão, ficaria totalmente claro e totalmente definido que se trata de uma tentativa de reconstruir a grande Rússia. Uma tentativa expansionista, não, uma tentativa de... E aí o Putin ficaria ainda mais fragilizado e a chance da paz e a chance da pacificação seria melhor. Bem, é só o que eu penso sobre esse assunto. Quero mais uma vez agradecer publicamente ao Rony Telles e dizer que estamos juntos nessa luta contra o neofascismo, né? E não é porque eu postei o vídeo no canal do Rony Telles que o Rony Telles concorda com todo o meu pensamento em relação a isso, mas eu penso dessa maneira e eu tenho um compromisso com vocês de deixar absolutamente clara a forma como eu penso. E ninguém é obrigado a concordar comigo, é apenas um espaço democrático que a gente pode discutir e refletir sobre os assuntos. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.